Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida e seja sobre a sua casa. Você está no programa É na Hora de Deus com a pastora Líbia. E eu quero te dizer, é na hora dele, é no tempo dele que ele vai fazer na minha e na sua vida. Amém? É na hora de Deus. É na hora dele, é no tempo dele, é do jeito dele que ele vai fazer em nós, na minha vida, na sua vida. Vamos orar para dar início a esse programa. É na hora de Deus. E eu trago também curiosidades sobre Portugal. Eu vivo em Portugal e eu quero trazer para você curiosidades dessa terra tão linda, tão linda. Então fique aí comigo até o final deste programa, que tem um segundo quadro após a palavra curiosidades, chamado Curiosidades sobre Portugal. Curiosidades de Portugal. Você vai amar quando você descobrir as curiosidades dessa terra tão linda que é Portugal. Amém? Vamos orar. E eu tenho uma palavra, Deus tem uma palavra através da minha vida para o seu coração. Amém? Fique aí, fique atento ao que Deus quer falar com você. Porque Deus está falando conosco o tempo todo. E Ele vai falar com você através dessa ministração. Amém? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, engrandecemos o teu nome, ó Deus, neste lugar. Fala conosco, Senhor, mais uma vez, ó Pai, no nome do teu Filho amado, Jesus. Eis-me aqui, Senhor, toma minha vida nas tuas mãos, Pai. Usa-me, se assim o Senhor quer, no nome de Jesus. Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos aí. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios 16. Provérbios 16. É um provérbio muito conhecido, mas tem um segredo tremendo nesse livro. Um segredo glorioso nesse livro de Provérbios. E esse capítulo 16 é o capítulo que mais me chama a atenção. É o capítulo assim, claro, todo Provérbios é muito forte. Nós conhecemos a palavra, então nós sabemos, todo livro de Provérbios é muito forte, mas eu quero chamar a sua atenção no dia de hoje, porque eu creio que Deus vai falar com você tremendamente através dessa palavra no livro de Provérbios. Abra sua Bíblia comigo aí, no livro de Provérbios 16, no capítulo 16, que diz assim, para mim e para você. O homem faz muitos projetos, mas a resposta vem do Senhor. A pessoa pode achar que a sua conduta está certa, mas o Senhor é quem examina a consequência. Confia ao Senhor tudo o que você faz, e os seus projetos se realizarão. O Senhor faz tudo para cada finalidade, até o injusto para o dia da desgraça. O Senhor detesta o orgulhoso, que certamente não ficará sem castigo. Com amor e fidelidade apaga-se a culpa, e com o temor do Senhor evita-se o mal. Quando aprova a conduta de alguém, o Senhor reconcilia com ele. Mas os seus inimigos não ficará impune. Mais vale um pouco de justiça do que muito ganho violado direto. O homem planeia o seu caminho, mas o Senhor é quem lhe dirige os passos. Olha que coisa tremenda! Sabe o que eu acho mais tremendo no livro de Provérbios? Nessa passagem aqui, mais especificamente no capítulo 16, que um versículo vai complementando o outro, e é isso que é a Bíblia. Ele começa dizendo assim, o coração do homem, em outras versões diz assim, o coração do homem faz muitos planos. Às vezes você tem feito muitos planos. Às vezes você tem
colocado nas mãos do Senhor muitos projetos. Agora vai chegar o final do ano, então é ano da gente refazer toda a nossa planilha, refazer todo o nosso projeto. Não é verdade? Então você fala, eu coloquei tantas coisas nas mãos do Senhor. No ano passado, todo final de ano é projeto e a gente projeta e tem campanha na igreja e termina uma campanha e começa outra campanha e eu não vejo. E às vezes eu não vejo a concretização de tudo que eu planeei, de tudo que eu planejei. E eu fico fazendo planos em cima de planos. Eu quero te dizer algo no dia chamado hoje. Você tem feito muitos planos, não é verdade? Você tem projetado muitas coisas. E o que eu acho muito interessante é que um complementa o outro. Um versículo vai complementando o outro. Ali ele fala do injusto. Ali ele fala do iníquo. E um versículo vai complementando o outro. E ele chega nesse último aqui que eu li. E diz assim. Vamos ler novamente. Vamos voltar para lá. O homem planeia seu caminho, mas é o Senhor quem lhe dirige os passos. O homem planeja seu caminho. Aqui está dizendo planeia. É uma palavra portuguesa. Eu estou numa Bíblia portuguesa. Planeia seu caminho, planeja seu caminho, projeta seu caminho. Você tem projetado o seu caminho. Mas será que o seu projeto está segundo a vontade do Senhor? Será que você tem projetado segundo o coração, de acordo com o desejo e a vontade do Senhor? Será que os teus planos, os teus projetos nasceu do coração de Deus? Mas pastora, como que eu vou saber se os meus projetos nasceu do coração de Deus? Eu tenho os meus, Deus pode ter outros projetos para mim, exatamente. Você faz um projeto, mas a resposta certa, o versículo já começa dizendo assim: o coração do homem faz muitos planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Nesse planejar, nesse caminhar, nesse projeto, o Senhor vai falar com você de alguma forma, vai te dar sinais, o Senhor vai te dar sinal através de pessoas, vai te dar sinal fechando ou abrindo portas. Fechando ou abrindo portas. Eu quero contar aqui um testemunho da minha vida. Eu quero falar um pouco da minha vinda para a Europa, da minha segunda vinda para a Europa, né? Eu fiquei 3 anos em França, agora estou em Portugal, já vai para 7 meses que eu estou em Portugal, o tempo passa muito rápido. E quando foi para eu vir para Portugal, e para eu vir para a Europa, né? E tem esse detalhe, meu sonho, meu plano, o meu projeto não era Portugal. O meu projeto não era Portugal. Não era. Eu conheci, da outra vez que eu vim para a Europa, eu conheci alguns lugares no norte e não me chamou muito a atenção. E eu falei, eu amo a França. Eu amo, fiquei ali um tempo, dominei a língua, um desafio próprio, né? Uma língua que não é o inglês, que é uma língua que não é nada fácil. E o meu projeto não era Portugal. O meu projeto, o projeto que eu fiz, o projeto é tanto que eu fiquei 3 meses em França. O meu projeto era França. Eu quero França porque, não sei, eu me encantei com a França, com a beleza de Paris, encantei com aquilo ali tudo e eu falei, eu quero França. E o Senhor diz embaixo, eu tenho 3 respostas para você. Sim, não e espere. O Senhor tem 3 respostas para a minha vida e para a sua vida. Sim, não e espere.
E no momento que eu estava no Brasil, no período que eu estava no Brasil, orando para vir para a Europa, e o Senhor me disse, usou uma pessoa, usou um profeta para falar comigo. Eu creio nos profetas, eu acredito ainda nos profetas, eu acredito ainda que Deus usa o homem, eu acredito que Deus pode me usar aqui para falar com você. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus fala conosco nos dias de hoje. Muita gente tem deixado de acreditar, muita gente tem afastado disso, muita gente tem deixado de lado a busca do Espírito Santo de Deus, muita gente tem deixado de lado a busca da presença. Às vezes nós temos trocado a presença pelo entretenimento dentro das igrejas. Eu lembro, eu sou da época do circo de oração. Eu sou da época da tarde da bênção. Eu sou da época que a gente chegava para a tarde da bênção, ficava meia hora, 20 minutos, no mínimo 20 minutos de joelho orando. Deus faz, Deus move. Senhor, eis aqui o teu povo. Eu sou desse tempo. Eu sou desse tempo que o joelho era melhor dobrado. E nós tínhamos muitos jovens ali de joelhos dobrados, não precisava de festinhas, de luzes, não precisava nada disso. Era só joelho dobrado. Era só joelho dobrado ali. E ali Deus já vinha, Deus fazia. Eu sou desse tempo. E eu creio que tem muita gente com saudade desse tempo, do joelho dobrado, do poder de Deus, do mover de Deus na tarde da bênção. Irmãos, quero contar um testemunho rápido aqui. Eu vou falando com vocês e vou lembrando dos testemunhos. E vou lembrando do que Deus, desse Deus poderoso, do poder de Deus. Porque isso está faltando nos nossos dias hoje, poder de Deus. Está tendo um excesso de conhecimento, um excesso de letra e está faltando a presença, poder de Deus. Está tendo um desequilíbrio. Aonde tem poder de Deus, aonde se parece que tem poder de Deus, não é bem poder de Deus. Poder de Deus, mansidão, domínio próprio. Olha para os frutos do Espírito Santo, é tão simples conhecer a Deus. É só olhar para os frutos do Espírito Santo. Alegria, mansidão, gozo, paz, regozijo. Regozijo. Regozijai-vos no Senhor, e outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Então, eu sou desse tempo, da tarde da bênção. Irmãos, eu lembro que eu sou do interior, no Brasil, né? Não é uma cidade muito pequena, é a terceira cidade, né, do Brasil. E eu sou desse tempo que da tarde da bênção. E eu lembro que o culto da tarde da bênção, eu me converti na tarde da bênção. Eu falo da tarde da bênção por esse motivo, porque eu me converti na tarde da bênção. E ali era muito gostoso, e ali tinha um ministro de louvor só, porque todo mundo, a maioria trabalhavam, né? Era um ministro de louvor, e quando dava certo, como diz em Portugal, se calhar, é quando dá certo, se calhar, tinha um baterista e um contrabaixista. E eu lembro bem que era uma igreja pequena, bem pequena mesmo, no centro da cidade, que é a igreja que eu converti, que é a igreja, é a igrejinha, né, do início da nossa fé, e era uma igreja nova na cidade, era uma igreja recém-inaugurada na cidade. E começou a tarde da bênção e o pessoal começou a ouvir, começou a chegar o pessoal, e chegando o povo, e vinha, quanto mais gente chegava, e o outro dizia, ó, tem uma igreja que começou ali, vamos lá, você vai gostar. E a igreja começou a encher. E
geralmente eram as esposas, era quem não trabalhava, ou quem trabalhava à noite, né, é que ia no culto da tarde. E tinha um casal que só a esposa ia. Ele deixava ela na porta da igreja. Ele sempre deixava ela na porta da igreja. Ela era convertida, ele ainda não. Então ele sempre deixava ela na porta da igreja e no final do dia ele passava lá, no final da tarde, né? Terminava mais ou menos 5h30, 6 horas. Essa tarde da bênção ali, ele buscava ela. E teve um dia que ele olhou, ele trabalhava numa empresa, uma multinacional na cidade, muito bem conceituada. E teve um dia que ele olhou e falou assim, mas quanto homem desocupado. Que é isso? Esse povo não trabalha não? Perguntou para ela. Claro, ele não era convertido, ele não era... Irmãos, nós temos que ter cuidado com o que a gente fala, no que a gente toca. Esse irmão nunca mais, ele perdeu o emprego e até hoje nunca mais trabalhou em um local fixo. Trabalha aqui um tempo, ali. Cuidado com o projeto de Deus. Cuidado, você é um projeto de Deus. Deus te projetou para algo. Se Deus te chamou, se Ele tem te chamado para essa graça, maravilhosa graça, se Ele te chamou para essa graça, Ele tem algo com você. Pastora, mas eu não sei fazer nada na igreja. Quantas vezes eu já ouvi isso? Eu não faço nada, eu não sei fazer nada na igreja. Deus te chamou para pregar o evangelho de uma forma ou de outra. Deus, quando você converte, quando você aceita Jesus, automaticamente Deus começa a colocar pessoas, já observou isso? Que Deus começa a trazer pessoas que você fazia anos que não via. Esses dias eu comentava com a minha amiga, que nós convertemos na mesma época, eu comentava isso com ela. Deus tem colocado pessoas que fazia anos que eu não via, que eu tenho visto novamente. Tem um porquê, irmão. Tem um porquê de Deus fazer isso. Tem um porquê, não é em vão que você vai conhecer essa graça, conhecer esse maravilhoso amor e ficar só com isso para você, guardado para você. Não, tem algo aí. Tem algo aí. O coração do homem pode fazer muitos planos. O meu projeto não era Portugal, mas o Senhor é que me dirigiu os passos, como diz aqui, que eu acabei de ler. Ele dirigiu os meus passos, Ele me conduziu, Ele vai dirigir os seus passos, Ele que vai te conduzir. Se Ele fechou a porta, espere mais um pouquinho, essa porta vai se abrir. Se Ele fechou, às vezes não era isso que Ele tinha para você, tem algo maior, tem algo melhor. Porque Ele fechou a porta para mim de França e abriu em Portugal. E Deus tem derramado amor no meu coração pelos portugueses. Deus tem derramado amor no meu coração por Portugal. Eu tenho visto esse lugar com outros olhos. Com outros olhos, a comida, as frutas, os sabores, o cheiro, o lugar. Eu tenho visto isso aqui com outros olhos. Como essa terra tem sede de Jesus. Como esse povo tem sede, eles não sabem de quê. Eles têm uma carência, não sabem de quê, mas é do Senhor. É desse Deus vivo, poderoso. É desse Deus que faz milagre, que muda, que conduz seus passos. É Ele que conduz, é Ele que te leva. É Ele que te leva. Tem algo, tem um mistério aí. Por que Deus está te levando sempre em alguns lugares que você falou, eu não sei por quê. Deus está me levando sempre em alguns lugares. Tem pessoas que Deus leva em lugares que eu nem queria estar aqui. Já viu? Eu nem queria estar aqui. Tem algo aí, irmão. Preste atenção nos sinais que Deus te dá. Preste atenção nesses sinais. Tem algo aí, tem um mistério aí, tem um porquê aí de Deus estar te levando em alguns lugares.
O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E é o Senhor que conduz os passos. É o Senhor que conduz os seus passos. Deixa Deus fazer por você. Se entrega nas mãos dele. Não faça mais do seu jeito. O jeito de Deus é melhor. Aonde o Senhor te levar é melhor. Aonde Ele te conduzir, os passos é melhor. Deixa Deus fazer. Deixa para Ele fazer aquilo que até hoje você não conseguiu fazer. Com a sua mão, com o seu projeto, com a sua inteligência. Deixa Deus fazer. Deus é o Deus da sabedoria. Deus é o Deus que muda as estações. Deixa Deus, se entregue. Fala, Senhor, agora é contigo. Eu fiz do meu projeto, eu projetei do meu jeito. Eu projetei com minha mão. Eu fui lá e projetei. Mas agora, Senhor, faz do seu jeito. Faz a sua maneira, Senhor. Faz a sua maneira, porque na minha até agora não tem dado certo. Não deixa eu, Senhor, dar um passo que o Senhor não queira. Não deixa eu pisar em lugares que o Senhor não tem projeto para eu pisar. Me conduz os passos. Conduza, Senhor, os meus passos. Provérbios diz: os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Os passos do homem bom, o Senhor vai atrás confirmando. O Senhor vai atrás confirmando. Deixa Deus fazer por você, meu querido, minha querida. Deixa Deus ser Deus nesse projeto aí. Tem um projeto na gaveta. O Senhor ministra no meu coração que tem um projeto na gaveta, que era um sonho seu, tão grande, e o Senhor quer realizar do jeito dele. O Senhor ministra no meu coração que tem um projeto, que tem papéis, que foi projetado, mas está guardado na gaveta. Por quê, pastora? Porque agora vai ser do jeito de Deus. Entrega. Se for preciso mudar todo esse projeto, toda essa planilha, tudo isso que foi arquitetado aí, se for preciso mudar tudo, muda tudo. Abra a gaveta, tira da gaveta e fala: Senhor, vamos fazer do jeito do Senhor. Eu aceito agora fazer a sua maneira, fazer do seu jeito. Deixa Deus fazer por vocês. Deixa Deus ser Deus. Deixa Ele ser o Todo-Poderoso no projeto, na construção da casa. É um projeto tão grande, tão lindo. Deus vai colocar em prática, sim. Deus vai concretizar esse projeto, sim, da maneira dele. Do jeito dele. Do jeito de Deus é melhor. A maneira de Deus fazer é melhor. Amém? Vamos orar. Vamos orar por esse projeto. Vamos orar por esse propósito. Vamos orar. Eu sei que Deus ministra no meu coração que tem pessoas que desistiu de sonhar, de projetar, desistiu daquele projeto que era tão grande, grandioso, e você achou que era grande demais para você. Senhor, eu quero te louvar, ó Pai, e engrandecer o teu nome, Jesus. Meu Deus, obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui comigo, ó Deus. Deus de milagre, Deus que visita, Deus que concretiza. Visita, Senhor, esses papéis agora. Visita, meu Pai, cada vida, ó Deus, que me vê agora, Senhor. Deus, que o anjo do Senhor comece a batalhar pelos teus filhos. Senhor, no nome de Jesus, ó Pai. Obrigado, Senhor, ó Deus, pelo teu Santo Espírito.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós estamos pedindo ou pensando. O Senhor é poderoso para fazer mais. Concretiza, Senhor. Concretiza na vida dos teus filhos essa noite, ó Pai. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Um beijo grande. Obrigado por você ficar comigo até agora. Não saia daí. Tem um segundo bloco aí, curiosidades a respeito de Portugal. Vocês vão gostar, vocês vão achar interessantíssimo. Eu quero trazer essas curiosidades para você, curiosidades a respeito de Portugal. Um beijo grande da pastora Líbia e até o próximo programa, se Deus quiser. Amém? Olá, sejam bem-vindos a mais esse quadro Curiosidades de Portugal. Curiosidades a respeito desse país tão lindo, cheio de cultura, um povo caloroso, receptivo sim, um povo cheio de tradições, cultura. E eu trago para você uma curiosidade muito interessante, muito interessante. No momento, na altura eu estava lá, eu estava no norte de Portugal, eu tive a oportunidade de participar desse evento, que é bem interessante sim, e eu quero trazer para você essa curiosidade. Vamos lá. Na virada do ano, toda a comunidade, isso é mais ao norte de Portugal, não é em todo lugar, não é em todo Portugal que é feito essa tradição, que é feito esse evento, não, é mais ao norte ali de Portugal. Então, na passagem do ano, toda a comunidade ali, toda a vila ali, todo o vilarejo ali, eles se reúnem, até mesmo junto com a Câmara, ou seja, com a Prefeitura, né? Eles se reúnem e um empresta o trator, o outro empresta o terreno, o outro, ou é feito às vezes mesmo ali na praça central ali mesmo, da vila, ou no terreno de algum deles, de algum morador ali da região. Então é feita uma grande fogueira. Não é como no Brasil, a queima dos fogos, a gente tem a tradição, né, da queima dos fogos. Não, no norte o tradicional constrói uma grande fogueira, se faz uma grande fogueira, então reúne toda a gente ali, né, a vizinhança, todos se reúnem ali, então um traz a madeira, o outro empresta o trator, então é um trabalho em conjunto. Achei bonito isso, que todo o vilarejo se reúne para esse evento da passagem do ano. Então constrói-se uma grande fogueira, uma fogueira bem significativa mesmo, de 1 metro, quase 2 metros de altura. E as mulheres fazem um boneco de pano, em formato de um corpo mesmo, e elas fazem ali um boneco de pano. Em alguns lugares coloca mesmo dentro de um caixão. E aquele boneco simboliza o velho, ou seja, simboliza o ano que passou, o velho. Então eles têm a tradição da queima do velho, ou seja, pega esse boneco, joga na passagem, né, na passagem da meia-noite, joga ele ali na fogueira, naquela grande fogueira. Então ali todo mundo está ali se aquecendo, enquanto está ali todo mundo se aquecendo, uns faz a sua oração, outros fazem os seus pedidos, e naquele ato ali, de jogar aquele boneco ali na fogueira, simboliza a queima do velho. Tudo que passou, está queimado, é passado. Então agora que venha o novo. É muito interessante, tá bem? Que você também possa queimar as coisas velhas, joga na fogueira,
tudo que é ruim, tudo que é mal, tudo que foi dor, joga na fogueira, queima tudo isso, deixa lá, deixa o fogo queimar, deixa o fogo de Deus queimar, apaga tudo isso, porque vem o novo para a sua vida. Tá bem? Esse é um quadro Curiosidades de Portugal com a pastora Líbia. E um beijo grande, gente. E até o próximo quadro, se Deus quiser.